quando a angelical trombeta neste mundo estrugir, o meu nome ouvirei. Um dos grandes pioneiros, compositor, tradutor, musicista no meio pentecostal foi Paulo Leivas Macalão. Na harpa cristã, os seus hinos vêm com aquele PLM, que muitas pessoas não conseguem identificar. Então eu quero apresentar hoje um pouquinho de Paulo Leivas Macalão, um gaúcho nascido em Santana do Livramento. Bem, nasceu em Santana do Livramento porque seu pai era militar. E militar sabe como é que é, está sempre sendo transferido de um lugar para outro. Então, o nome do seu pai era João Macalão. Ele era casado com Joaquina Georgina, uma excelente musicista, tocava violino. Aliás, Paulo Macalão herdou dela essa qualidade de músico, porque ele também tocava o seu violino. Mas a mãe morreu quando Paulo Macalão tinha 5 anos de idade. Aí depois, eles tinham na família um esteio, que era uma governanta, chamada Samaria. Essa mulher acompanhou a vida do viúvo e das crianças durante muitos anos. Não é? E quando seu pai foi transferido para o Rio de Janeiro, João Macalão foi transferido para o Rio de Janeiro, ele matriculou os filhos no Colégio Batista. Eles eram católicos, muito fiéis ao catolicismo. Mas foi no Colégio Batista que Paulo Macalão foi despertado para uma nova realidade de uma nova vida com Cristo. Mas a ele ainda demoraria para se converter, até o dia em que, aos 20 anos de idade, enquanto andava pela calçada da rua São Luís Gonzaga, no Rio de Janeiro, em frente ao número 12, ele encontrou um folheto no chão e sua atenção foi despertada. Era um texto bíblico. E a partir dali ele se interessou, procurou uma igreja evangélica e no folheto tinha um endereço, que era a rua São Luís Gonzaga 12, tá? Onde funcionava a Igreja de Deus, também conhecida como a Igreja do Orfanato. Então, Paulo Macalão resolveu visitá-la. Eu estou lendo aqui o material que eu escrevi, e entrou em contato com os crentes que ali frequentavam. Entre aqueles irmãos que se reuniam, alguns tinham vindo de Belém do Pará, onde haviam aceitado a Cristo na Assembleia de Deus, através das pregações de Gunnar Wingren e Daniel Berg. Então, desde a primeira visita à igreja, Paulo tornou-se um assíduo frequentador das reuniões que ali se realizavam. Até que no dia 5 de abril de 1924, durante o cântico do hino Vem meu libertador, rendeu-se aos pés de Cristo. A Igreja Assembleia de Deus no Rio de Janeiro foi organizada oficialmente no dia 30 de abril de 1924, portanto, no ano que vem fará 100 anos. E o pastor ali era Heráclito Menezes, tá? E, bom, tem outros detalhes aqui. O Paulo Macalão já entrou como secretário da igreja. Ele aprendeu a tocar violino, se tornou compositor de muitos hinos, e foi dele a iniciativa de expandir o evangelho lá para o distante, porque naquela época era distante, o distante subúrbio de Madureira e Cascadura. E Paulo, ele era um cara bem instruído, né? Ele era um homem bem instruído. E ele então traduziu ou compôs muitos hinos que estão na harpa cristã. Ele e Zélia,
a sua esposa se chamava Zélia, foram muito amigos meus. Eu os conheci em 1968, quando eles ainda eram muito rígidos nos usos e costumes, a tal ponto que na igreja de Madureira eles tinham até um lugar lá, uns cabides para os homens colocarem os seus chapéus, e todos os homens andavam de manga comprida, mesmo no calor do Rio de Janeiro. As mulheres não podiam usar nem pó de arroz, aquilo que se chamava pó de arroz na época, não é? Mas de qualquer maneira ele construiu uma das maiores catedrais na época, estilo gótico, porque é impressionante aquele templo de Madureira. Mas vamos falar de alguns de seus hinos. Dos 640 hinos da harpa cristã, ele adaptou ou traduziu 246 hinos. Uma boa biografia dele, eu não quero falar sobre a biografia dele, uma boa biografia dele está no site hinologia.org, que é liderada pelo meu amigo Robson Santos Jr. Vale a pena você entrar lá também e visitar. Aliás, uma excelente biografia ali tem. Tá? Mas muitos dos hinos são apresentados na harpa cristã apenas como PLM, como se ele fosse o autor, quando na realidade ele fazia versões do espanhol para o português. Tá? São hinos que se encontram em outros hinários evangélicos que estão em português. Tá? Não só na harpa cristã, às vezes com outras letras. E ele especialmente pegava esses cânticos e adaptava ao meio pentecostal. Então tem cânticos ali que se adaptam perfeitamente ao meio pentecostal. Tá? Então seria necessário falar aqui um pouquinho do autor James McGranahan, que escreveu Deus prometeu com certeza chuvas de graça mandar, tá? Que é o primeiro da harpa cristã e o 74 do inário cristão, e também está em outros inários, aquele Talvez Cristo venha ao romper da aurora, talvez Cristo venha ao romper da aurora. São hinos de James McGranahan, que aparece na harpa cristã, coincidentemente nas harpas comuns, como PLM, como se ele fosse o autor. Felizmente, na harpa cristã com música aparece o nome do verdadeiro compositor, e isso já é uma grande vantagem, não é? Então, ele pegou músicas populares, como por exemplo, A Graça de Deus Revelada por Cristo Jesus, meu Senhor. Ele pegou uma música popular, uma canção de roda, né? Que diz My bonnie lies over the ocean, my bonnie lies over the sea, né? Que os Beatles gravaram, já apareceu em filme em 1920 e poucos. E tem também ali Os Guerreiros Se Preparam para a Grande Luta, que é o hino nacional das Ilhas Fiji, mas ele não é o autor, o Paulo Macalão, e sim Austin Miles, que era grande músico e autor de muitos hinos, mas aparece no inário como PLM. Tá? Aí aparece também o 123 da harpa cristã, que diz ali que o autor é José Teixeira de Lima, mas é uma música havaiana. Um dia Cristo voltará, ao ascender ele prometeu, mas é uma música havaiana. Bem, de qualquer maneira, Paulo Macalão se destacou, veja bem, quando o Centro-Oeste ainda estava sendo desbravado, aquela região ali do interior de São Paulo, Triângulo Mineiro, Goiás, Mato Grosso, Paulo começou igrejas ligadas ao seu ministério, por isso se chama Igrejas Assembleia de Deus de Madureira, em toda aquela região, mesmo fazendo parte da Convenção Geral das Assembleias de Deus do Brasil. Só depois de sua morte é que eles oficialmente se separaram da Convenção Geral e criaram a sua própria convenção. Mas convenhamos, para sua época, Paulo Macalão foi um grande servo de Deus, um homem que desbravou
o interior de muitas partes do Brasil com a pregação do Evangelho de Jesus Cristo. Eu convivi muito com ele. Sempre que eu ia na Assembleia de Deus de Madureira, ele me dava um púlpito para eu pregar. E ali eu interpretei também para muitos americanos, tem fotos ao lado dele. Acho que a última vez... Não foi a última vez. Nós nos encontramos também na Conferência Mundial Pentecostal em Dallas, no Texas. Temos uma foto juntos. E depois, aqui na cidade de Porto Alegre, durante uma das convenções, ele estava presente também. Então, tivemos muito tempo juntos. Então, Paulo Macalão merece ser lembrado como um dos grandes pioneiros da obra pentecostal no Brasil. Não se esqueça de deixar o seu gostei ou não gostei e inscreva-se no meu canal. Dá aquela forcinha aí pra gente. Deus abençoe. A me chamar.